Bom, pessoal, agora vamos para a parte 2 dos exercícios de revisão, né? Esse exercício de hoje, essa questão de hoje, a professora pediu para eu fazer com vocês. Então, acredito que essa questão não vai cair na prova, né? Porque ela pediu para fazer, ela não ia mandar a questão da prova assim de graça. Vamos para o nosso exercício. O custo total de fabricação de um certo produto é C de Q igual a 1.000 mais 5Q mais 0,5Q ao quadrado. E o preço de venda por unidade é R$50. Determine, letra A, as funções receita, lucro para este produto. Bom, aí já temos a nossa função custo, né? Já foi dado na questão, agora vamos fazer a receita e lucro. Sabemos que a receita é igual a P de Q, o preço, vezes a quantidade. O preço unitário, no caso, né? Vezes a quantidade. E o lucro de Q, né? É igual a receita menos o custo. Então, primeiro vamos achar a função receita para depois resolver do lucro. Aí, a questão já dá o valor do preço unitário. Então, aí é só a gente substituir o P, que seria o preço unitário, por 50. Aí fica 50Q. Não temos nenhum termo quadrático. Agora vamos fazer do lucro. O lucro de Q é igual a receita. Vamos repetir a função da receita. 50Q menos a função do custo. Aí colocamos a função do custo entre parênteses. 1.000 mais 5Q mais 0,5Q ao quadrado. Agora vamos tirar do parêntese, né? Aí repetimos o 50Q e fazemos o jogo do sinal, né? Menos com mais, menos, né? Porque aí na frente do 1.000 tem o mais. Então, fica menos 1.000. Menos com mais, fica menos. Então, menos 5Q. E menos com mais é menos. Então, fica menos 0,5Q ao quadrado. Agora, vamos somar ou subtrair os semelhantes, né, para deixar nossa função menor. Vamos começar organizando pelo termo quadrático. Só temos um termo quadrático, então não vamos somar nem subtrair. Então, fica menos 0,5 que é o quadrado. Agora, termos linear, temos dois. Temos 50Q e menos 5Q. Então, 50 menos 5 é igual a 45. Então, fica mais 45Q. E constante, só temos o 1.000. Então, fica menos 1.000. E eu vou reescrever porque ficou meio embolado o 45. Então, eu reescrevi para ficar mais visível para vocês. Então, a função receita fica 50Q e a função lucro fica menos 0,5Q ao quadrado mais 45Q menos 1.000. Agora vamos para a letra B, que é achar os break-even points. E para isso, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, que é menos B mais menos raiz de B ao quadrado menos 4AC. Dividido por 2A. Aí, vamos utilizar a função lucro como referência, né? E aí, vamos pegar o valor correspondente a cada letra. Quem é A? A é o termo quadrático. Então, será menos 0,5. O B, que é o nosso termo linear, 45, positivo.
e o C, que é a nossa constante. Nesse caso, o C é menos 1.000. Agora, que já sabemos o valor que corresponde a cada letra, vamos substituir as letras da fórmula, né, pelo seu valor correspondente. Então, temos menos B. Quem é B? 45. Então, fica 45 negativo. Colocamos mais menos, raiz de B, então raiz de 45 ao quadrado, menos 4 vezes A. Quem é A? Menos 0,5 vezes C. Quem é C? Menos 1.000. Tudo isso dividido por 2A. E quem é A? Menos 0,5. Então, fica 2 vezes menos 0,5. Agora, vamos resolver a raiz, né? Repetimos menos 45 mais menos. Aí, quem é 45 ao quadrado? E na calculadora, para vocês verem, coloquei o 45, cliquei no x ao quadrado e já obtive o resultado, que é 2025. Aí, agora eu vou escrever todos os dados seguintes. Aí, eu pego menos 4 vezes menos 0,5 vezes menos 1.000. Aí, tem menos 2.000. Aí, eu coloco 2025 menos 2.000. Dividido por 2 vezes menos 0,5, que fica menos 1. Então, vai dividir por menos 1. Agora, vamos resolver a nossa raiz, né? Então, menos 45, raiz de 25, né? Aí, eu já fiz direto. Eu vou colocar aí do lado, que é igual a 5, para facilitar, né? Não ficar uma conta tão grande. E na hora da prova a gente precisa de tempo, né? Então, tudo que puder fazer para otimizar nosso tempo, a gente vai fazer. Aí, agora eu já vou fazer x' e x'. X' será menos 45 mais 5, que é a raiz de 25, dividido por menos 1. E x' será igual a menos 45 menos 5 dividido por menos 1. Aí vai, x' é igual a menos 45 mais 5 é igual a menos 40. Dividido por menos 1, fica 40 positivo. Vou fazer na calculadora aí para vocês verem. E agora x', né? Aí é igual a menos 45 com menos 5, fica menos 50, dividido por menos 1, fica 50 positivo, né? Fiz na calculadora novamente para vocês verem aí. Então, as nossas duas raízes é 40 e 50, ou seja, 40 e 50 são nossos break-even points. Agora vamos para a letra C, o valor de Q que maximiza o lucro e seu valor correspondente. Bom, para isso, vamos levar em consideração a função do lucro que encontramos na letra A, porque estamos procurando o valor de Q que maximiza o lucro. Então, não faz sentido utilizar como referência a função da receita ou do custo, né? Então, vamos utilizar do lucro. E qual a fórmula que vamos utilizar? A do x do verso, que é igual a menos b
dividido por 2A. Aí vamos substituir. Quem é o B na nossa função lucro? O B é 45, né? Aí vai ficar menos 45, dividido por 2A. E quem é A? Menos 0,5. Agora vamos resolver. Menos 45 dividido por menos 1. Vai ficar igual a 45 positivo. Porque menos 45 dividido por menos 1 é igual a 45 positivo. Agora que sabemos o valor de Q que maximiza o lucro, vamos achar o valor do nosso lucro máximo. Então, vamos pegar a função do lucro e onde tinha o Q, vamos substituir por 45. Então, fica L de 45 é igual a menos 0,5 vezes 45 ao quadrado, mais 45 vezes 45, menos 1.000. Agora, vamos calcular. L de 45, vamos tirar o parêntese, né? Vamos resolver primeiro pela ordem. Primeiro, o termo elevado ao quadrado, então vai ficar menos 0,5 vezes 2025, mais 45 vezes 45, que é a mesma coisa de 45 ao quadrado, então aí vai ficar mais 2025 menos 1.000. Aí fica L de 45 igual a menos 0,5 vezes 2025. Na calculadora já estava 2025, aí eu só fiz clicar na multiplicação, coloquei entre parênteses menos 0,5 e encontrei que é igual a menos 1.012,50. Aí agora vamos continuar. Mais 2025 menos 1.000. Aí eu vou fazer direto na calculadora para facilitar, né? Aí já tem o menos 1.012,50. Aí vou fazer na ordem. Mais 2025 menos 1.000. Aí vai ficar igual a 12,50. Então, o valor do lucro máximo é 12,50. E a quantidade para obter esse lucro máximo é 45. Agora a letra D. Os gráficos da receita e do custo no mesmo plano, indicando as regiões de lucro ou prejuízo. Bom, para fazermos o plano, nós temos que observar a função das duas coisas que está pedindo, né? Que é receita e custo. A da receita é uma função linear, não tem nenhum termo quadrático. Então, a reta da receita vai ser linear. Já o custo, temos um termo quadrático. E aí, vamos observar se o sinal é positivo ou negativo para fazermos a curva. Observe que a função do custo, o 0,5Q ao quadrado, é positivo. E aí, temos que levar em consideração outra informação, porque o custo não começa do zero, porque mesmo que não produza nada, já tem um custo inicial. Então, mesmo sem produzir nada, o custo inicial é 1.000, como eu sinalizei ali. Fiz a parábola voltada para cima. E aí, vamos sinalizar as informações que temos, né? Aí, eu puxei um tracinho indicando, né? Que é 1.000 na quantidade zero. Aí, agora, eu vou puxar a função, a reta da receita, né? Que é linear. E aí, eu já pintei os pontinhos do break-even point e vamos pegar os valores que correspondem. Aí, na letra B, né, da nossa questão,
temos que os nossos pontos de nivelamento, os break-even points, é 40 e 50. Aí, sinalizei no gráfico. Agora, vamos achar o valor que corresponde a cada quantidade dessa. Então, podemos pegar tanto a função da receita quanto do custo, porque no break-even point, a receita é igual ao custo. Então, para facilitar o processo ser mais rápido, eu vou pegar a função da receita, que é mais rápida para fazer, né? E aí, onde tem que, eu vou substituir por 40 e 50, respectivamente. Aí eu sinalizei para vocês, lembrando que no break-even point a receita é igual ao custo. Aí começamos. Receita de 40 é igual a 50 vezes 40, porque onde tinha que, substituir por 40. E receita de 50 é igual a 50 vezes 50, porque onde tinha que, vou substituir por 50. Agora vamos resolver. Receita de 40 é igual a 2.000. E a receita de 50 é igual a 2.500. Agora vamos colocar essas informações no nosso gráfico. Onde tinha 40, puxa um tracinho. Então, 40 representa o quê? 2.000. E a quantidade 50 representa 2.500. Agora, vamos sinalizar o nosso lugar de lucro ou prejuízo. Para isso, vamos observar como está se comportando a curva do custo e a linha da receita. Porque no momento, no intervalo de tempo que a linha da receita estiver acima da curva do custo, aquele momento, aquele intervalo é onde está tendo o lucro, porque a receita é maior que o custo. E aí, observamos que esse intervalo é do ponto 40 ao 50. Depois disso, depois dessa linha da receita, né, acima, observamos que o valor do custo está acima da receita. Então, abaixo desse intervalo, estamos tendo lucro. Acima é prejuízo. E aí eu estou sinalizando para vocês o intervalo onde estamos tendo lucro, que a linha da receita está acima da curva do custo. E depois desse intervalo, tá vendo? A curva do custo está acima da linha da receita. Logo, será prejuízo, porque o custo é maior que a receita. Agora vamos para a letra E, que é o gráfico do lucro. Bom, sabemos que o gráfico do lucro começa do negativo, porque na função custo já mostra que tem um valor fixo, e esse valor fixo, mesmo que não produza nada, já tem esse custo, então é um prejuízo para a empresa. Só que conforme vai produzindo, né, a nossa linha do lucro vai crescendo, até que chega em um determinado momento que vai chegar no nosso famoso break-even point, que o lucro é igual a zero. E aí, nessa questão, nesse exercício, encontramos que o break-even point é no 40, do intervalo do 40 da quantidade produzida, 40 ao 50. O que isso significa? Que nesse intervalo vai ter lucro e após os 50, a empresa vai voltar a ter prejuízo. Que observe que termina ali no 50 e aí depois começa a ir para o negativo novamente. Então, nesse intervalo de produção dessa quantidade, é o momento que a empresa está tendo lucro. E aí, vamos colocar no nosso gráfico do lucro também
o valor e a quantidade do nosso lucro máximo, que encontramos na letra C. Aí, na letra C, encontramos que a quantidade é 45 e o valor correspondente é 12,50. Então, vamos desenhar isso no gráfico, né? Ilustrar isso. E onde colocamos? No topo da curva do lucro, sinalizamos que ali é o nosso lucro máximo. Agora, mostrando o resultado de todas as nossas questões. Na letra A, que pedia a função receita e lucro, achamos que a função receita é 50Q, que é o preço por unidade vezes a quantidade. Na função lucro, encontramos o resultado de menos 0,5Q ao quadrado mais 45Q menos 1000, que é o resultado da receita menos o custo. Na letra B, fizemos o cálculo para achar as duas raízes utilizando a fórmula de Bhaskara, né? Encontramos que o nosso break-even point era do intervalo do 40 ao 50. Na letra C, achamos o valor e a quantidade do lucro máximo. Para encontrar a quantidade, utilizamos a fórmula do x do verso, né, que é menos b dividido por 2a. Encontramos o valor e depois colocamos esse valor que encontramos na fórmula do lucro, onde tinha o Q, substituímos por 45. Agora a letra D pediu o gráfico da receita e do custo, sinalizando o local de lucro ou prejuízo. E aí, vimos que a parábola era voltada para cima, porque aqui, ó, o nosso termo quadrático era positivo e era do custo, né? Era a curva do custo e não da receita. A receita foi linear, porque não tem nenhum termo quadrático. E aí, lembrando que nesse intervalo aqui, ó, observe que a linha da receita está maior, está acima da curva do custo. Por isso que nesse intervalo aqui tem lucro, porque a receita está acima. Então, estamos tendo mais receita do que custo. E após esse intervalo, observe que a curva do custo continua crescendo rápido e a receita é uma velocidade menor, né? E aí, o custo está acima da receita. E do lucro, começa do custo fixo, nesse caso era 1.000, aí é um prejuízo para a empresa, né? O custo fixo, sem nenhuma quantidade produzida. E aí, conforme foi produzindo, foi crescendo, até que chegou aonde? Nosso break-even point, que o lucro é igual a 0. Após isso, depois do break-even point, começou a ter lucro. Só que aí, com o tempo, o lucro começou a diminuir, até que chegou novamente no break-even point, e após isso, a empresa vai ter prejuízo. Então, o ideal é produzir essa quantidade, de preferência 45, que a empresa vai ter mais lucro. E aí, sinalizamos o local onde tem o lucro máximo, o valor e a quantidade. E é isso, gente. Assim ficou o nosso exercício.